Você está pronto para a maior feira de panificação? A Líder Indústria Mecânica estará na FIPAM 2026 e o nosso amigão do pão de queijo já está confirmado. Venha nos visitar. De coisa lá que sobrou lá que agora a semana embarca. Certo. Não, tranquilo. Beleza, sem problema. Aí tá tudo aqui, na verdade, as minhas coisas, né? A única coisa que não tá aqui é o que é da Honor aí mesmo, né? Então, Tá. chegou tá todos os equipamentos aqui. Agora é só questão de posicionar, mas o resto, bom dia. Bom dia, Léo. Tudo bom? Bom dia, Leonardo. Os outros equipamentos, na verdade, é mais reposição, é máquina leve, mais fácil de organizar, né? Legal. Então, não vamos chumbar nada agora, a gente só vai eu vou meio que posicionar, só para o pessoal largar a elétrica, né? Para largar os cabos, já deixar tudo alimentado. Show de bola. A gente mudar 10 para lá ou 10 para cá, não é tão difícil, né? Senão... Já começamos aqui, Leonardo, falando da montagem do forno. Entramos no assunto e daí nós estamos falando da questão do posicionamento do forno, né? Que acho que não tem necessidade deles vir agora, até porque o forno é simples, né? Posicionar ele, não tem muita frescura, né? Depois, quando for começar a montar essa primeira fase aí, que a gente chama aí de primeira fase, aí sim, né? Aí vocês vêm, daí, claro, aí tem que vir e já dá sequência, né? Na Dallas deu certinho lá, a gente auxiliou tudo, mas aí o pessoal marcou o forno e a gente marcou o restante dos equipamentos. Tá bom. Vai lá. Vai lá, enxergar e ouvir bem, né? E o professor vai entrar aí, seu Natanael? Rapaz, esse Natanael deve estar uma loucura com a cabeça dele, né? Tá. Vou ligar aqui agora para ele. Ele tá com aquela obra lá que não é um projeto grande, né? A Tabrulai, né? Que ele tá, né? Você tá doido, que lá é 10 mil por hora, tudo automatizado, pensa. E tá dando certo lá, Charles? Você sabe? Não sei. Não tenho coragem nem de pedir. Tem máquina da China lá. Vai dar, né? Até não dar, ele não vai parar, né, Henrique? Vai dar, né? Talvez vai ajustando, né? Capacidade menor e vai organizando e vai ajustando. Tem máquina da China lá também, né? Na Tabrulai, né? Cara, eu não sei, mas não é chinesa, não. Ele me falou é outro país, mas não é China, não. Sim. Caraca. Não consigo me lembrar, mas não é China. É uma linha toda da... Não consigo me lembrar. Ele gastou uma banana de dinheiro lá que ele...
10 mil não é fácil não, hein, Pão, hein? Qual que é a previsão de rodar esse outro projeto aí que vocês têm da Astral? Da Astral, o cronograma já está montado já. A previsão para rodar ele é até final do mês 10. Tá. O que eles fizeram? O que eles fizeram com os equipamentos deles, ô Henrique? Como assim? Levou para finalizar onde? Não, eles pegaram um galpãozinho aqui em Dayatuba, pegaram os ex-funcionários da Honor aqui e estão finalizando aqui. A gente estava sem escritório, a gente está usando lá de escritório, acompanhando, entendeu? Mas é um galpãozinho sublocado aqui, né? Tipo, é dentro de uma outra empresa, e aí eles estão fazendo isso. Mas a deles tem muita coisa já pronta, né? Mais o tryout do giro que eles queriam fazer e finalizar a montagem dos transportadores. Mas já tem coisa até lá na Astral, tipo, entrada, saída do forno, o Cider, né, que é para pão de hambúrguer lá, que aplica o ovo de gergelim automático, já está tudo lá, tudo pronto, um programa, tudo. Isso daí o Antônio está indo lá, inclusive, dia 10 agora para fazer startup. Lá do dia 10 ao dia 20 está startando isso daí. Mas pelo cronograma que o Léo montou aí, vocês montaram já, cara, vai dar certinho a nossa parte aí, mesmo com esses projetos da Dallas e da Astral acontecendo, vai dar certinho para a gente atender vocês aí no prazo que vocês estão vendo aí. A gente não está muito confortável com esse prazo, Henrique. É. Até assim, porque depois a gente tem que fazer uma reunião com você, né? Sim. Para a gente ver, porque até o mês 3, né, tá o nosso. Sim. Então, a gente também, a Astral, vocês já estão trabalhando, já estão lá, já estão montando. Então, a gente tem que rever os prazos de vocês, eu acho. Não, nosso prazo está certo. O prazo, etapa 1 foi feito, etapa 1 e etapa 2 de vocês. O prazo, as datas que foi passado aqui, pelo menos é isso que eu acho que é a ideia dessa conversa aqui, é ajustar para ver se faz sentido isso daqui ou não. Mas no mês 10, que seria para startar aí a etapa 1, né? Isso daí a gente consegue um gap que a gente conseguiu encaixar dentro do nosso cronograma da Dallas e da Astral para a gente conseguir fazer o comissionamento e startup dessa linha, considerando que a gente já tem que começar agora a parte do software, desenvolvimento de software, né? Então vai casar certinho. Agora, só a segunda etapa, que aí, assim, de janeiro para frente, eu tenho janela tranquilo, entendeu? Então, aí depende de vocês. Falar que vai ser em janeiro, eu já marco em janeiro, a gente garante em janeiro, entendeu? Dezembro, final de dezembro, ali eu já tenho espaço para fazer a etapa 2. Aí tem que ver só em termos das pendências aí das coisas que foram sendo encontradas, que vai ter que finalizar, se vai dar tempo de finalizar tudo, montagem, tryout, tudo até lá. Né? O nosso prazo está encaixado. Não, mas é o que eu te falei. Se você acha que vai prejudicar, vamos pegar esse que está aqui, entendeu? Não tem por que a gente se prejudicar por causa, às vezes, de 30 mil reais. 30, é bastante grana? Mas ele também não pode, nós não podemos ir lá para o meio do ano que vem por causa de 30 mil reais, né, cara? É muita grana por causa de 30 mil. Assim, Com certeza. Então, assim, é aquela conta que eu te falei, nós temos que avaliar, vale a pena? Vale. Então, vamos pagar os 30 mil para o cara ali, vai te entregar daqui 10 dias. Vale a pena para você te entregar? Joga aí no cronograma, já que tu falou que é automático, para a gente entender essa segunda fase. Assim, eu acho que está muito... o mês 3, para nós, não atende. Assim, está muito longe, muito longe. Muito, muito longe porque, assim, vem uma demanda muito grande agora, de provavelmente 3 fechamentos de contrato de terceirização. Hoje a gente está fazendo aqui nessa nossa linha capenga aqui, 700, 800 pão hora. Nessa nova aí, nós estamos fazendo a conta com o Natanel aí para fazer uns 2.000. Então, assim, dobra, né? Eu não sei que volume que vai dar nessa terceirização. Inicialmente, talvez não dê tanto, né? Sim. Mas não dá para confiar nisso aí, né, cara? Sim. Ó, Charles, só para explicar,
considerando saída de forno que já vai estar montada e depanner, se considerar todos aqueles transportadores mais o giro, a gente coloca uma média de montagem de 45 dias, entre giro e todos esses transportadores rodando já, né? Aí o startup mais uma semana ali, né? 10 dias ali para ajustar. Então a gente tem que considerar o prazo que o Léo vai finalizar o tryout na Líder, mais uns 40 dias ali para montagem no local, mesmo com tryout, tá? Então, assim, é uma média, né? Sim. Então, assim, é uma média. Lá no Anderson, lá foi isso que a gente acertou, ficou exatamente essa mesma data que eu falei, depois do tryout, depois de tudo na linha, porque, assim, a linha é aquele negócio, os ajustes, colocar tudo afinadinho ali, cara, só o giro para montar de novo ali já vai uns 15, 20, né? Para deixar ele de novo montado, mesmo com tryout. Se for sem tryout, ele vai para 30. Então, é mais ou menos isso. Então, assim, como eu disse, final de novembro ali para dezembro, a gente já tem brecha para fazer a segunda etapa. Tudo vai depender de quanto que a gente conseguir esticar. Talvez a gente pode... vamos dizer que o tryout do giro já está finalizado, conseguiu mandar o giro antes, a gente já manda uma equipe para montar o giro ali em novembro, entendeu? Então, assim, eu acho que talvez até criar uma terceira etapa aí de montagem para conseguir dar uma alavancada aí no projeto, né? Não adianta. É a primeira que agora é startup e depois tudo pronto, né? Essa fatiadora, até inclusive agora, o Sérgio já vem startar ela para nós no dia 6, tá tudo aí, né? Eu vou começar a usar ela aqui nessa linha. Certo. É muito provável que nós vamos ter que começar já essa parte desses nossos contratos nessa nossa fábrica aqui. Então, a nossa fatiação, queira ou não, ela é um ponto de gargalo para nós também, né? Sim. Então, essa fatiadora nova aí do Sérgio Automática, ela fatia até 3.000, o limite dela é 3.000 pães, né? Sim. Então, aí se nós conseguirmos puxar aí pelo menos mais uns, sei lá, uns 300 pão hora aqui nessa fábrica nossa aqui, já começa a desafogar. Certo. Hoje já tá difícil, porque hoje ela não tá atendendo, entendeu? Hoje nós estamos sufocados na nossa venda. Mas a ideia é o que é? Inicialmente agora, se a gente conseguir, eu acho que vai mais uns 30 dias para nós começar a entregar realmente os contratos. Então, porque a ideia era agosto, né? Entregar. Agosto a gente não vai ter a linha pronta. Então, agosto já inicia uma parte da nossa terceirização. Tá? Então, a gente vai ter que criar uma forma de tentar jogar isso aí aqui para dentro. Então, por isso que essa primeira fase, a ideia é ver com o Léo aí, se a gente não conseguir curtar mais ela, entendeu? Se nós não conseguíssemos fazer ela no início de setembro. Início de setembro. O que precisaria fazer para nós conseguir trazer ela agora para o início de setembro? Porque hoje ela está para início de outubro, né, Léo? Ele está rodando no cliente aqui, né, no teu negócio aqui. 7/10, é isso? Mais fácil, né? Não, da etapa 1 dá para fazer, entendeu? Da etapa 1 dá para fazer, saída de forno e de panner, aquelas esteiras ali, dá para fazer isso daí nessa data de outubro aí. Agora, puxar para setembro aí já ficou bem apertado, porque como a gente já está trabalhando lá na Astral e na Dallas, né? Aí foi o que a gente bateu essa semana. Quando eu vi esse cronograma que você me mandou, a gente fez uma reunião lá e alinhou esse, dá para atender, né? Com software, tudo, 7/10 ali. Agora puxar para... Cara, o Astral tá muito atrasado. O forno deles ainda vai entregar final do mês que vem, cara. Tem que ajeitar o cronograma conforme vai acontecer as coisas. O meu forno tá aqui. Quem fez esse cronograma foi ele. Esse cronograma, na verdade, veio de vocês, né? Não foi eu que... Esse cronograma ainda ficou pra gente aceitar. Mas o forno só vai entregar final do mês que vem para ele. Ele vai começar a entregar o forno. O meu forno foi 30 dias para o Ricardo entregar. Porque o que acontece? O Ricardo está enrolado lá também. Ele fala assim, pode vir começar a tirar o forno. Daí tu vai lá. Aí ele fala assim, põe uma carreta essa semana. Daí você põe lá, que é o que ele tem liberado. Aí ele vai, agora na semana que vem tu põe mais 2, entendeu? E ele vai dando esse tempo. Quer dizer, ele já
já começou a te atender, mas na verdade já está atrasado, né? Está atrasado. Então, o forno do Ricardo só vai ficar pronto lá para esse menino aí, cara, muito mais longe do que nós estamos falando aqui. Você pode ter certeza disso aí, tá? Isso atrás. Era para o Ricardo vir aqui montar esse forno nessa semana. Ele só vai ir para ele lá depois que ele terminar o meu, porque é só um cara que monta para ele, tá? Ô, Léo, nessa etapa 1 você está considerando o retorno de forno inteiro? Não. É, tem a virada de forma lá antes da entrada modeladora também. Tá. Não, beleza. Eu vou. Só para falar, o Natanael pediu mais uns minutos aí. Daqui a pouquinho ele entra aí, tá? Tá bom. Vamos falando aí. Vamos se enrolar. Todo mundo cheio de compromisso também, eu acho, né? É. Não, ele não vai falar isso aí, Léo, porque vai comprometer ele, né? Não, da Astral já está marcado já a data de entrega lá. Que dia que é? Quer ver, ó? Startup, cadê? Frete para Astral, de 20 a 24/7. Tá, isso vai começar, então tu pode contar 24/7. É, porque assim, tu ó. pode considerar, tranquilamente 3 semanas para embarcar esse forno, tá? Pode considerar. O meu, ele falou isso aí também, eu imaginei que eu ia carregar, ia botar os 10 caminhões tudo num dia. Aí ele começou a me enrolar, manda 2 caminhão, manda mais um caminhão, entendeu? Sim. E eu não carreguei tudo, tá? Ó, da Astral, Charles. Ó, da Astral. Alguma Sim, no início de agosto, já tem até viagem marcada para o Antônio lá para Astral, do início de agosto, para ele startar entrada e saída de forno, como eu disse aí. Então, o forno já vai estar montado no comecinho de agosto lá. Esquece. Entendeu? Pode Você sabe por quê? Ó? Lá tem uma diferença. Isso daí você está bem melhor, porque o Anderson, onde ele está montando o galpão, tem um clube lá do lado, né? Então, assim, a programação de entrega dele tem que ser só de segunda e terça, por causa desse clube aí, porque é lá onde que vai entrar o MUNC, que é quando o clube está fechado. Então, eles estão programando isso daí todo dia, vendo porque tem as datas certas. Então, se não bater isso aí, tudo perde uma semana. Qualquer coisinha perde uma semana. Data certa. Todo mundo precisa de data certa, né, Henrique? Exato, então. E nós somos muito corretos com o cronograma, né? Sim. Aqui a gente faz o PCP e roda certinho. Com então, certeza. é isso que a gente está acertando. No domingo, quando a gente esteve aí naquela reunião, a gente estava esperando mesmo os cronogramas para fazer os pagamentos conforme os cronogramas também, né? Nós estamos aguardando esse cronograma até por causa da demanda. Travou? Alô? Charles, Jerusa? Travou o sinal deles. Vamos ver vamos voltar ou vamos sair dessa reunião aqui?
Voltou. Aqui também, a nossa internet. Aí no sábado parece que a demanda é menor. Ela falou que tá tentando. Você tem um Nathanael. Ô, professor. Foi o horário, moçada. Tudo bem, Nathanael? Oi, Nathanael. Opa, Bom dia, Natanael, tudo bom? beleza? Olha o Léo aí, ó. Opa, bom dia. Não, o cronograma. Você estava falando do cronograma, né? Quando caiu. Tá. Não, tá discutindo o plano B, tá? Ô, Nathanael, acho que tá meio ruim a tua conexão aí, não sei. Parece. Rapaz, melhorou, né? Melhorou. Opa! É um dia agora. Já estamos discutindo o plano B? Começando. Tá, Começando. tá ótimo. Vamos falar da- Só uma observação, Henrique. Eu vi ontem que o pessoal mandou foto da caixa do Depanner da Nutrinature, cortar e tal. Mas essa turbina estava planejada para ficar dentro do equipamento ou ficar fora? É dentro, né, do Nature. Tá, beleza. Não, tá, tudo bem. Porque se for também fazer danificar tudo e um retrabalho, a gente pode botar do lado de fora, porque essa primeira linha do Charles está colada à parede, né? Então a gente tem como fazer igual fez lá na Delícias do Trigo, né? Tirar o barulho de dentro da fábrica e botar na parte externa. Isso dá, Ele tem como, isso dá. ele tem como fazer isso. Mas ele tem como fazer isso, né? Só tô comentando, né? Pra gente não atrasar muito, né? Ô Natanael, isso é tranquilo, porque assim, mesmo a gente startando desse jeito, vamos dizer que a gente não quer perder tempo, isso daí a gente pode estar fazendo na segunda etapa aí, né? Junto com a segunda etapa já. Aí a gente já programa isso para, na hora que for entrar a segunda etapa, já faz isso. Pelo menos ele começa já a produzir, usar o depanner lá, mesmo com um pouquinho de ruído a mais lá. Não sei se faz sentido aí para vocês. Mas essa turbina aí, ela não é projetada para ficar dentro da caixa, não? Não, ela ela pode ficar dentro do depanner ou fora, ou você pode puxar ela para um outro ponto fora da fábrica. Isso daí é do jeito que o cliente achar melhor, né? Mas por que ela não cabe dentro dessa caixa aí quando Tem que ser parafusado aquilo ali. aí cabe a turbina? Aí cabe a turbina. Caraca, mas É feito para caber. esse projeto não nasceu com essa turbina aí dentro, não? Beleza. Só foi um comentário. Só. Não, tudo bem, né? Mas eu digo, né? É uma coisa que não deveria estar difícil de encaixar se nasceu já com. Não é uma adaptação, né? Tá. Ô, Nathanael. Oi, Nathanael. Oi. Opa. Tá. A gente estava falando lá do cronograma lá da fase primeira lá, né? Que estaria para 7/10, né? Aí até eu propus que ver se a gente não conseguiria trazer uns 30 dias para trás isso aí, né? Se existiria alguma possibilidade. Não dá para te ouvir, Nathanael. Tá cortando muito.
O que eu acho que o que a gente deveria fazer é adiantar o máximo só esse depanner e ele ir montando a saída do forno, porque nós na verdade, nós vamos precisar do depanner e da saída do forno, né? Nessa primeira fase aí, vamos botar assim agora que surgiu, né? O plano B, né? Exato. Aí, só que o Henrique falou que ele tem essa data aí. Que data que você tem lá na Astral, Henrique? A data da Astral de startup é do dia 10 ao 22, que é o startup da entrada do forno e saída do forno da Astral. É do dia 10 a 22/8, né? E aí depois a montagem oficial lá da linha começa dia 12/9, né? Mas isso daí não impede do Antônio, né? O Antônio geralmente só vai no começo da montagem lá e depois fica um outro menino dele lá acompanhando o restante da obra, né? Então, assim, essa data de outubro aí, para a gente estaria perfeito, né? O que eu preciso ver aí, agora tem que ver se realmente o Léo consegue finalizar tudo, aí eu preciso dar uma analisada para ver se a gente consegue puxar esses 30 dias para trás, até porque, como a gente já fechou lá com a Astral e com a Dallas, o pessoal já está trabalhando no software desses dois clientes, né? Aí eu estava prevendo em outubro que daria certo por conta disso, porque aí a gente ia dar o tempo certinho da gente conseguir fazer o software dessa parte de entrada e de saída também, esquema elétrico, essas coisas, né? Que é o que está faltando para o Léo também lá. Então, vai ficar bem apertado. Henrique, pois não. Henrique, só precisamos do depanner, não tem programação, não tem nada. Depanner. Botar o depanner para funcionar numa ilha e acabou, cara. Tá. Não, mas e a saída do forno? Não. A saída do forno você vai fazer depois do depanner. Se atrasar, para mim não tem problema. Porque a gente vai estar fazendo o pão. Ah, não, só o depanner é tranquilo. Porque eu tô pensando em todo o circuito ali, saindo. Eu tinha pensado em tudo, Natanael. A saída, a curva do depanner e o retorno das formas. Entendeu, Natanael? Mas assim, o que a gente tem que terminar agora é o depanner, porque botando o depanner para funcionar, a gente parte a linha com os 2.000 pães por hora. Primeiro, depanner. Ó, você tinha colocado aqui, ó, se for puxando um mês para trás, ó, montagem no cliente / startup ali, né? Ficaria ali entre o dia... Esse eu estou falando do cronograma que o Léo mandou aí, que ele tinha montado, ó, dia 8/9 a 25/9, né? Se eu voltar isso um mês para trás, vai dar bem na data que já está marcado lá para startar a entrada e saída do forno do Anderson. Vai cruzar certinho, entendeu? Então, assim, independente só depanner, Henrique, a gente precisa do depanner funcionando. Esquece automação, esquece programação. Agora não tem nada disso. Não, então, aí a gente põe lá para frente, a gente partir a linha na íntegra, né? Isso aí, Léo. Só o depanner. E aí, depois do depanner, a saída do forno. Porque aí nós vamos botar a saída do forno já integrada ao depanner. Mas para fazer os 2.000, só o depanner já funciona. E bem. Tá. Não, é pouco. Isso daí já vai pronto. Se for só fazer o depanner, isso daí dá para fazer aí nessa data aí. O difícil vai ser eu só vou ter que conciliar com a viagem, porque como a gente já se comprometeu com o Anderson com essa data, por mais que pode ser que atrase o negócio da Ariete, aí lá a movimentação do forno vai ser bem complexa, né? É a data que a gente se comprometeu com ele. Então, do dia 10 ao 22, essa parte de colocar para rodar na linha do cliente, a gente não poderia fazer na semana logo depois do dia 22/8 ali. Tipo, sei lá, 25, talvez, né? Do 8, 26/8, a gente teria essa data aí para fazer, porque aí dá tempo, o depanner tranquilo. Penso no circuito todo. O circuito todo talvez vai ficar um pouco apertado, mas o depanner dá sim.
Só Depanner. E aí, você já tomando isso aí eu queria ver se eu vou lá, falei com o Charles, no dia 20 aí, um dia antes da FIPAM, que aí eu vou visitar ali o Léo ali, o Ademar, e aí sim o Charles também indo, a gente fecha melhor essa questão do cronograma, vendo a realidade que a gente está. Mas assim, só o Depanner agora, nessa fase, né? Se ele ficar pronto em agosto, melhor ainda, tá? Quanto tempo de montagem tu acha que falta, Léo? Até o final do mês 8, tá bom, Depanner, então? Pelo prazo? Começo do mês 8. Montado na linha já? Se nós for pensar nisso aí, a gente tem que pensar em agosto, né? Início de agosto, que daí, se for só o Depanner, que eu tô com tudo aqui, né? Tem que pensar que final do mês que vem esse Depanner tem que estar embarcando, né? Porque aí o Natanael, nossa programação inicial é dia 3 de agosto, ele estaria vindo aqui. Ele ficaria de 3 a 14. Então, o Depanner teria que estar aqui no dia 3. 3 de agosto. Se é isso aí, né, Natanael? Mas aí, Charles, vamos dar uma olhada no dia 20, que aí a gente faz uma coisa mais realista. Se eu puder trocar com algum cliente, eu troco. Eu acho que se botar o Depanner para início de agosto, a gente consegue fazer esses 2.000 aí de uma forma bem bacana, de qualidade excelente, porque a gente precisa melhorar o nosso pão realmente para esses clientes aí, e com o Depanner já vai ajudar bastante, né? Ô, Dantanel, mas você pensa numa esteira de saída de pães, de forma ali também? Não, vamos tirar na mão e botar no Depanner, e aí a gente monta ali 3, 4 pessoas, enquanto vocês estão fazendo a saída automática. Tá. Então, ô Léo, acho que é assim, ó, essa data tá tranquilo, só o Depanner. Aí que tem que criar uma etapa 2 aí no meio, e essa etapa 1 Tem que que já esperar vem mais um Depanner. pouco. Hein, Natanael? Oi. Será que não vale a pena nós esperar mais um pouco e montar toda essa fase 1 aí, que é a saída do forno, o Depanner e o retorno das formas, cara? Ué, é só eles passarem o cronograma realmente como vai ficar, né? Só que aí, Charles, a Porque aí gente tem que depois, ver, cara, né? Porque eu não tô com as datas aqui na eu cabeça penso ainda. assim, ó. Mas tem que ver o compromisso seu lá com os meninos lá, né? Do supermercado. O que eu tava falando assim, agora no início, eu imagino que não vai ser um volume tão alto, Natanael. Até porque é um ajuste, né? Então vai entrar uma marca e tal. O que eu falei com o Léo, até propus, assim, na verdade, propus não, né? Eu pedi se ele não conseguiria antecipar aí uns 30 dias esse prazo de 7/10 para 7/9, final de setembro. Esse prazo aí eu acho que a gente consegue aqui se organizar nessa estrutura que a gente tem, com essa linha, com essa terceirização, entendeu? Alô? Tudo bem. Agora sim, gente. Acho que a gente tem que conhecer melhor como é que está o estado dos equipamentos também, né? Que ainda está meio recente. Olha, a saída do forno integrado ao Depanner, lógico, né? Seria bom, não? Seria muito bom. Né? Mas eu fico preocupado com as datas, né? Eu fico preocupado com as datas. Vai para outubro. Porque só o Depanner a gente já mata esses 2.000 pães hora aí, né? E a gente vai treinando para o final de ano, né? Que tomara que final de ano aumente as vendas aí do pão também, né? Hein, Léo, deixa eu te falar. Ô, Léo, esse Depanner aí, com esse povo aí que está tocando aí, você acha que teria condições de entregar ele no início de agosto e não parar de mexer no restante, por exemplo? Porque aí, assim, vamos criar um plano B dentro do plano B. Só o Depanner dá. Não, eu acho que tem que montar esse
cronograma assim do jeito que está pensando nele, até porque assim, ó, nós estamos na expectativa de um volume alto. Eu acho que inicialmente esse volume não vai ser tão alto, inicialmente, entendeu? Que também é um início de um projeto com eles, que é uma marca nova, né? Então, assim, é uma coisa que eles vão ter que fomentar, certo? Então, a ideia é, esse negócio de botar muita gente também, eu me incomodo, porque a gente não tem essa estrutura de muita gente, sabe? Mas se nós tivéssemos o The Panner, independente de não trocar essa data aí do primeiro startup, eu acho que vale a pena, tipo, se você conseguir concluir ele, se você tem hoje 30 e 40 dias, vamos pensar, para finalizar ele? Ele tem que viajar aqui. Ele tem que viajar aqui. Eu acho que é um equipamento que está praticamente. Tá, aí ficaria então, beleza. Primeira semana de agosto, o The Panner, né? Aí a gente tem que conciliar já para colocar ele para rodar nessa primeira semana aí, certo? Etapa 2 aí vamos dizer, uma etapa 2 alternativa aí em cima do que vocês falaram, é a saída do forno mais as esteiras de forma. É isso, né? Essa daí é para quando? Não, assim, ó, vamos pensar como essa é a etapa 1. Deixa o cronograma do Léo do jeito que tá, certo? Tá. O The Panner, se o Léo conseguir concluir o The Panner, que nem o Nathanael fala, em um equipamento isolado, envia nesse prazo de agosto, certo? A gente vai vir trabalhando nisso aí. Vamos Certo. trabalhar na fábrica nova. E não tira esse prazo aí da etapa 1 aí, entendeu? Beleza. Ô, Charles, ó, se for desse jeito que a gente acabou de falar, etapa 1, primeira semana de agosto, e aí depois seguir o cronograma do Léo para o restante das coisas, né, principalmente da etapa 1 aí de outubro, tranquilo, perfeito, garantido o prazo aí, porque encaixa certinho no cronograma dos outros projetos que estão acontecendo. Aí depois a gente só falta decidir da etapa 2, que é o que eu falei, etapa 2 ali para novembro, a gente já tem uma janela também que a gente já pode estar fazendo startup. Então tá bem tranquilo. Se for desse jeito, para a gente A tá. etapa 2 em novembro seria maravilhoso. Então. Nathanael? Pelo menos começar a montagem, sabe? Em novembro, talvez. Tá ruim a ligação. Ô, Nathanael? Vocês estão ouvindo nós aí, Léo? Aí a gente vai A lá gente tá. Ô, Nathanael, não cortou todo o seu áudio Cortou o aí? que você falou. a gente definindo melhor essa data do The Panner, lá no dia 20 a gente vai para lá, né? Nós vamos passar lá quase o dia lá e vamos definir melhor, né? Olhando, né? Lá os equipamentos, qual seria o melhor cronograma para a gente startar isso como um todo, né? Tá bom, tranquilo. O Léo, você vai ter condições de estar aí no dia 20, na segunda-feira? Aham. Tá. Que o Nathanael tem essa segunda. Não sei se o Nathanael está conseguindo ouvir nós, acho que a ligação dele está meio ruim. Ele comentou que ele tem a agenda da segunda livre para isso aí. Né? Ele tinha um outro compromisso e não deu certo. Então, a segunda-feira, a ideia do Nathanael seria estar aí na líder por volta de umas 9 horas. Isso. No dia 20, né? Isso. É isso aí, né, Nathanael? Agora voltou. Isso aí. Tá picotando muito a ligação do Nathanael.
Oi, Natanão. Oi. Oi, isso aí. Segunda-feira, dia 20, por volta das 9, 9h30, eu vou estar aí. E aí a gente monta junto esse cronograma final, né? Aham. Consigo, claro. Eu já vou passar a semana inteira em São Paulo mesmo. Vou ficar em Airbnb, um hotel, alguma coisa aí por causa da feira. Então já vou estar aí próximo até. Nós também vamos se organizar para estar aí, então daí acho que fica uma reunião fácil de fazer, né? Sim, tranquilo. Sim, fácil da gente organizar as coisas aí. Mas eu acho que para a gente deixar assim, pré-alinhado, pensamos no The Panel para estar rodando aqui na primeira semana de agosto. Beleza. Tranquilo, então. Fechou. Esse daí tá tranquilo. Sim, na semana da FIPAM, né? Quer dizer, né? Claro, estou imaginando a FIPAM aí. Fiquei pensando agora. Porque esse The Planner é só chamar a transportadora, carregar e tchau, né? Não sei se aqui fica alguma automação. Imagino que não, né? Ele é um equipamento que é só ligar ele, né? Colocar para fazer os testes com produto, vácuo, essas coisas, e deixar o programa, porque assim, o software vai estar pronto, só que aí vai definir a IHM como que vai ser ali, né, até finalizar, no teste mesmo, no startup aí, né? Então, já que o Nathanael vai estar aí nessa data, a gente coloca o Antônio uma semana aí para fazer esses testes, uns dias aí, até deixar ele rodando, o filezinho, entendeu? Aí sai daí com ele funcionando perfeito. Certo. Dá sim, se for só o The Planner é bem tranquilo, fica bem seguro, né, essa data. Eu só fico com medo da linha toda. A linha toda aí teria que fazer um negócio um pouco mais elaborado ali, a parte de automação, saída de forno até o The Planner é um pouquinho mais complexo. Opa! Vai, boa, é isso aí, se puder. É o tryout do The Planner, é isso aí, o Quantas tryout do formas The tu acha que precisaria? Quanto que é? Aqui não vai ter esteira, né? Porque assim, a gente sempre fala que é pelo menos a fila do forno, a quantidade de forma da fila. Mas no caso, como que é só o depanner, né? Aí a gente pode pegar uns pães no mercado, alguma coisa, Léo, só para simular, né? Mas aí pega uma meia dúzia aí, tá bom. Uma meia dúzia Consigo a gente mandar sim. pode? Consigo mandar. Sem problema. Não vejo problema nisso aí. Então tá bem. Eu acho que deixamos assim, essa primeira etapa, a gente não muda nisso aqui. Ótimo. Do Nathanael, então, do The Panel no início para startar junto com essa primeira fase, né? Para a gente estar podendo já rodar isso aqui, até testando isso aqui também, né? Isso. E aí a gente, na sequência, Aí a gente conversa no dia 20, como do Nathanael, né? Mas não vamos perder essa data, né? Para alongar mais ela ainda, né? Tá, aí eu vou fazer assim, eu vou deixar meio que pré-definido ali, entre dezembro, ali final de novembro, dezembro para janeiro, para a gente finalizar tudo, né? Essa é a parte mais demorada. Eu acho que isso aí a gente define, se é para definir, mas a gente define no dia 20, que está aí também. Não, mas é que eu preciso, Charles, o que eu falo assim, eu vou fazer isso por conta própria aqui, já sabendo que a gente vai definir esse dia 20, porque eu não posso marcar nada para essa data, entendeu? Porque senão, se eu já tiver alguma outra coisa acontecendo ali, aí já quebra todo o cronograma. Então, eu vou tá meio que definido aqui, eu vou deixar uma observação que a gente vai bater o martelo melhor, para ver se vai ser dezembro, janeiro, fevereiro, isso daí a gente vai ver. Mas eu preciso deixar esse gap aberto aqui para não colocar fechado, né? Para não colocar nenhum projeto de montagem startup nessa data, porque senão aí depois prejudica para você, entendeu? Então eu já vou deixar isso reservado. Mas enquanto The Planner em agosto, primeira semana de agosto, beleza, tranquilo. E se for para início de outubro, ali final de agosto, setembro, início de outubro, a saída de forno e as esteiras de forma, também tranquilo. Isso daí eu consigo sim. Encaixa certinho. Assim, entrando alguma dificuldade, porque aqui o que acontece? Eu estou com toda a parte elétrica pronta
para a Energisa vir ligar. Só que essa tal da Energisa, isso que é um parto aqui, tá? Então, imagino que não vamos ter problema, mas tem lugares aí que esses caras estão muito enrolados, entendeu? Mas está tudo pronto, é só eles virem aprovar e ligar os nossos transformadores aí, tá? Tá. De repente, eventualmente, uma coisa que depende desses lazarentos aí, a gente vai. Mas imagino que não, temos para um tempo bom aí, né? Tempo bom, mas é 30 dias, né? É. 30 dias mais ou menos aí. Mas e dependendo desse povo aí da energia, tá muito difícil aqui em Mato Grosso a energia, sabe? Tá. Tá muito difícil. Não sei aí para vocês também tem essa dificuldade com o pessoal da energia, Ah, sempre tem, né? Esses órgãos públicos aí é tudo igual no mas a Brasil gente todo, né? tem essa dificuldade. Mas enfim, tá tudo pronto Tá para bom. eles também, então assim tá tudo para acontecer, né? Só se realmente. Mas aí a gente volta a falar, porque a gente volta a falar. Tá bom. Beleza. Natanael, Oi. Então fazer uma assim, coisa? pessoal, tudo que tiver relacionado ali o Depanner, vamos. Natanael, acho que caiu Não, fora. tô aqui, pô. Tá me escutando? Estamos ouvindo, Natanael, pode falar. Tá, não caí fora, não, rapaz. O sinal tá merda aqui. Olha só. Eu acho que saiu do Tudo, ar, o tu, celular do tu, Natanael. tudo que Léo, vocês você tiverem de problema aí no tá, Depanner, vai reportando no grupo, perfeito? A gente fica com essa data de agosto. Beleza? E dia 20, cara, vamos dar uma arredondada geral nisso daí. tá aí? Tá ok? Com as datas direitinho e tal, né? Você já Sim, sabe qual é o compromisso agora que sim. vocês têm com os outros clientes, mas vamos tentar dar uma ajustada nisso mais na parte de quando a gente vai precisar realmente da automação rodando, das esteiras, né? Aí a gente já faz uma coisa bem realista aí juntos, tá? Tá bom. Tranquilo, Natanael. Beleza, combinado. Dia 20 a gente faz essa reunião aí na Líder, todo mundo junto aí, para já definir, mas o Depanner, foco total, então, no Depanner. Isso. O canhão agora é a gente acertar o Depanner aí, arrumar ele e botar isso aí para funcionar lá na Nutrinature, tá? Combinado. Aí já vai estar mais andado também o projeto, né? É. Tá bom. Beleza, pessoal. Bom final de semana aí para vocês, hein? Igualmente, para vocês Tá. também. Hein, Léo? Ô, Léo. Ô, Léo. Valeu. Um abraço, Natanael. Deixa ele tá com delay lá. Natanael, ô, Léo. Léo, esse teu equipamento aqui, o cortador de massas aí, você vai finalizar ele quando Deixa, caiu. É, tá com delay lá, tá ruim demais a internet dele. Cara, mas ficou bem tranquilo assim, Léo. Continuar com só o Depanner, cara. O Depanner, isso daí o Antônio já tem o software praticamente desenvolvido, entendeu? Para a gente não importa, a gente foi finalizando nossa parte, entregando lá, cara, entendeu? Não, o problema do Depanner é a cavalagem do gerador de vácuo, que é bem alta, né? Ela tem 25 CV, se eu não me... O seu é 25 ou 30 que tá aí? Você lembra, não? Mas é assim, isso daí puxa uma potência forte, mas tá.
Ouvi. É complicado esse negócio de fazer porteira fechada por esse valor, né, cara? Porque aí, tá ouvindo? Então, porque esse valor ficou. Aquele valor que eu já tinha passado lá de 180 para 109 lá, já estava meio que no limite, né, cara? Porque assim, é que é difícil, é foda alguém que não é da área poder julgar a dificuldade do seu trabalho, né? É um negócio bem complicado, é até um pouco antiético, eu acho. É a mesma coisa se eu chegar para ele e falar assim, não, se fazer esse pão aí é só pôr farinha e jogar aí, entendeu? Então, assim, o trabalho é engenharia aplicada, é difícil fazer isso aí. Não é à toa que poucas pessoas fazem esse tipo de serviço, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente pode pensar numa coisa dessa. é, Eu não tenho problema de fazer porteira fechada, mas por esse valor é muito pouco, cara. Entendeu? A gente tinha falado 180, né? Em 9, né? Eu acho que era isso. Deixa eu ver aqui se é isso. 180. Deixa eu ver 170 aqui. 170 dividido por 8, vai. Porque, cara, assim, ó, pra você ter uma ideia, a gente já está entrando, porque já está dando um acúmulo aí para nós de serviço, né? E como a gente também não pode só declinar, eu tenho um terceirizado que eu já vou ter que contratar para fazer software, entendeu? Não é só nós aqui, nós, ó, software quem faz hoje é só o Antônio. O outro menino que a gente contratou, que ele já está trabalhando fixo com a gente, ele faz só parte de esquema elétrico. Ele, inclusive, vai mandar os esquemas elétricos para você, né? Então, assim, já tá, vai ficar apertado, vai ficar meio que no limite, assim, quando você acha que é um cara cobra para fazer software, entendeu? Então, assim, então, aí, tipo assim, ó, quer ver, ó, e para mim, se pudesse em parcelado com você, né, aí você vê como que você prefere fazer, mas aquele valor que eu tinha passado, que eu acho que a gente falou ontem, eu até mandei no WhatsApp, deixa eu ver aqui, mandei no WhatsApp ontem para você, que eu estava no carro com o Thiago e a gente estava fazendo as contas, ó. Eu tinha mandado, ó, 184 dividido por 9. Isso daí, para fazer porteira fechada, ficaria bom, entendeu? Porque ali já cai bem no valor do que a gente vai fazer ali. Aí 170, você falou 170 aí, né? Se for dividir por 9, ó, cara, teria que ser uns 9 de 20 aí. Isso eu estou falando entre nós e vocês aí, né? 9 de 20, 9 de 20 dá. Então, esse daí ia ficar confortável para fazer porteira fechada, né? Aí daria. Porque eu sei que não vai passar disso. E mesmo se passar também um pouquinho, não tem problema, né? Porque esse negócio de falar, eles não. O que tem a ver o Roger, mano? O Roger nem tá na história mais. Tem nada a ver o Roger mais. Essa confusão toda começou porque ele acreditou que o Roger falou que a usinagem estava pronta. Começou, a gente só não deu. Tudo que foi. Ah, Rafael falou. Não é Rafael que falou, foi o Roger que falou. Entendeu? Então o Roger, é lógico, o Roger é o dono da empresa, pô. Né? Ou era, sei lá. Mas é ele que falava, ele falava para Rafael, ó, Rafael e tal. É isso, ó, vai acabar a reunião aqui. Mas, cara, ó, da nossa parte, esse 180 aí por 9 aí tá tranquilo, entendeu? Dá para fazer. Agora, esse 150 com porteira fechada do jeito que ele falou, porque assim, é muito software, é muita coisa para desenvolver, entendeu? E a responsabilidade do startup é nossa, né? Como a gente disse, né? Claro que vai ter a parte mecânica, né, e tudo mais aí, toda a parte que você vai montar, as suas montagens, mas é a supervisão, né? Então, assim, não tá fora do valor, não. Tá. Ô, posso te mandar outro link aqui rapidinho, só para a gente terminar? Peraí, deixa
Então, que parte que a gente parou aí? Ó, vamos considerar aqui, ó. Vamos considerar. Você não consegue realmente entregar, finalizar isso daí, ó, porque aqui está falando que é rodar no mês 3, né? Você colocou, está rodando no mês 3, né? Então, se a gente considerar, vamos dizer, começa a contar em julho agora. É, sim. É, eles nem conversaram nada, né? Então, e aí você tinha passado para ele quanto orçamento total aí? 500 e alguma coisa? Não, fala para ele assim, cara, o que eu consigo fazer é 500 e acabou, mano. Não, não baixa menos. É, sim, é isso aí. Então, e aí você viu que a Jerusa umas duas vezes falou, todo mundo quer data, né? Todo mundo quer data, mas é o que eu falei para você. Eu tenho hoje a minha preocupação maior é com o astral, né? Assim como você tem os seus outros clientes aí, você está fazendo demais, velho. O que você aí a Cláudia, seu pai, vocês estão fazendo é demais. Vocês, tipo assim, vocês já estão um mês trabalhando praticamente aí full time aí no projeto do cara e não caiu nada, né? Se for ver, tinha que pagar até mais que isso, porque é um mês a mais, entendeu? Então, na teoria é isso, né? Então. Aí, tipo assim, da nossa parte, cara, eu acho o que encaixaria isso, né? E ele falou que é porteira fechada? Pode ser porteira fechada, por 180, 9 de 20. Se ele quiser acertar direto comigo, não quiser passar por você, aí depois, se ele quiser vir conversar, falar, se qualquer dúvida, você pode falar lá. O Henrique falou assim, ó, ele já tirou, já não é 25, né? Ó, porque, ó, a gente está considerando em março, estou considerando o prazo de março, tá? Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, ó, dá 9 meses, entendeu? E o meu custo mensal, isso daqui é tabela, em cima de margem, em cima de tudo, sabe? O imposto, tudo que a gente tem. Agora a gente está no CNPJ simples, a gente já está em 11% já. O nosso contador falou que já pode considerar 11% logo de cara. Então, tipo, é isso. Não tem como. Eu vou precisar de um profissional só trabalhando com isso. Eles acham que o software, cara, vocês sabem como funciona. Não é assim, não é tudo igual, só copiar e colar. É complicado, cara. Entendeu? Esquema elétrico, tudo. Então, assim, pô, vai ter várias visitas, acompanhamento, supervisão. Isso daí para a gente rodaria, né? Passei até menos do que eu tinha falado ontem para você. Eu acho difícil enquanto não fechar, porque ele não está trabalhando em cima disso, sinceramente, cara. Ele vai fazer depois que realmente fechar o negócio. Até porque a gente já está acumulado de serviço aqui com o Astral e o outro, né? Se fechou, aí com dinheiro a gente já fala, opa, aí eu já falo para você, não, eu mando para você tal dia. Hoje eu não consigo nem te dar um prazo disso, né? Eu vou confirmar com ele. Vou colocar aqui uma opção. Após fechado, o esquema elétrico do Depanner, né?
Pode falar. Vai mesmo? Só que ele vai querer fazer com Intralox, hein? Não, então, isso que eu ia falar, essa parte aí, quando eu falei com o Edivaldo, né? Quando eu falei com ele lá, isso daí me deixou bem mais tranquilo, cara, porque ele tem lá o cara da refrigeração dele, ixi, isso daí é melhor, cara. Não, não, refrigeração é mó BO, cara. Pra gente que, assim, se quiser se meter nessa aí, velho, ixi, mó BO. É melhor deixar ele, o cliente contratar, subcontratar lá e a gente faz a nossa parte do giro, já que é complexo pra caramba, né? E a montagem. Então, bem tranquilo. Mas beleza, ó. Esse valor aí, cara, eu não tenho como eu jogar menos, até porque eu sei que ele vai querer chorar mais ainda. Se eu jogar 100, se ele 150 ele falou fechado, é capaz dele vir querer mais, menos ainda depois. Então, sabe como o cliente é. Então, eu estou deixando aí uma margem ainda para. Pode passar isso para ele. Ele falou: isso. Não, pode falar 180, qualquer coisa eu consigo baixar para ele 171, 172 ali. É o que eu tenho aqui em cima dos custos que eu já estou considerando, cara, colocando um cara para trabalhar só nesse projeto separado. Não vai ser o Antônio, não vai dar conta, entendeu? Então eu, tipo assim, ó, pra você ver, ó, de margem mesmo para mim não vai ficar quase nada isso aí. É mais um nome mesmo que eu tô querendo para o ano que vem, pensando no ano que vem, a gente já ter ali duas linhas rodando, três quadalas, né? Então mais é uma visão mais estratégica comercial do que lucro, porque lucro eu não vou ter nada com isso, praticamente, tá? Mas passa isso aí, passa esse 180 para ele. Fala, o Henrique falou 9 de 20 lá, ele consegue fechar para a gente ajudar a resolver aí, porteira fechada. Pode falar que é sem, se passar um pouquinho o prazo tal. A gente só tem que, ó, aquele negócio, não combinou um cronograma, tem que, uma data de alguma coisa, tem que cumprir também, porque senão falar, ah, mudou. Então, vai fazer o que lá sem transformador? Não sei, também não sei, eu nunca fui lá. Nunca fui no Treinature. Sim. Mas tem que entender qual é o tráfego dele hoje, né? Será que comporta rodar a linha dele? Sim. Mas fechou então, Léo. Pode passar esse 180 para ele. Fala, ó, pô, o Henrique falou porteira fechada, dá para fazer 180 aí. Você combina com, se ele quiser passar por você, né? Fazer um contrato junto. Fala, ó, se você quiser ligar para ele, negociar com ele lá, entendeu? Aí pode falar para ele me ligar. É, não, tranquilo. Pode mandar ele me ligar. Sim.
Então, não, mas pode ligar para mim, falar assim, ó, o Henrique passou esse valor aí, e para ele pode ser parcelado. Então, assim, ó, isso que eu estou falando, talvez o meu pagamento ele não precisa nem envolver aí com a parte do financiamento que ele fez tal. Aí ele se preocupa com você, 20 conto por mês para o Charles, vai, para, né, velho? Isso daí ele coloca no fluxo de caixa dele da Nutrinatura da fábrica atual dele, ele não precisa nem envolver em nada. Ele só pagar, entendeu? Vamos falar a verdade, né? Pô, a gente sabe como que funciona, esses caras têm dinheiro também, né? Ai, coitadinho, eles ficam se fazendo de coitados, os caras têm muito mais dinheiro que nós, né? E assim, eu tô falando, serviço de engenharia. Então, assim, é isso, eu vou bater o pé aos 180 com ele quando ele me ligar, entendeu? Vou bater o pé. Aí depois eu me viro aqui com ele. Fechou, gente? Bom final de semana. Até mais. Abraço. Tchau.